Monark, Entendeu? até Então agora ele você não basicamente conseguiu tá pedindo pra entender. Você não conseguiu entender até agora o conceito de propriedade privada, cara. Você acha Não, que propriedade ele não privada consegue entender. é seu Ele carro, não consegue é sua entender. casa, Não, mas o que é que seu não, cachorro? Não mas é se você isso, pegar no cara. dicionário, Não é o quê? isso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, na China, tem vídeos da China, os caras fazendo rodovia em volta de casa porque o dono da casa não quis vender. Porque lá tem propriedade privada na China. Tem o respeito ao que as pessoas propriedade têm. privada, porra, vocês são burro, caralho, não é possível. Não, vai Fala aí, se fuder, porra. Não, sério, eu tô falando sério aqui. Monark, pelo amor de Deus. Eu também tô. Propriedade privada, caralho. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para destruída. de falar merda, cara, pelo amor de Deus. A propriedade privada é um direito que a elite nos deu, entendeu? Claro que não foi a elite o poder, que não o foi que impedia Monark, a porra da China Monark. passar a porra do trator naquela Monark. fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho. Monark, a propriedade Vocês não conseguem privada, entender. a lei da propriedade privada não protege ninguém. Se uma Então lei o de que propriedade protegeu aquela privada- merda daquela casa? Não O que foi a- protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses é vista, porque a propriedade privada Mas de é uma camponeses, propriedade privada, então, porque não, propriedade, porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Não é respeitada. O problema não é a propriedade privada. O problema Calma, Monark, Não, calma, é porque caralho. cara, Você tá muito nervoso, calma, mano, calma. É porque parece que eu tô falando com porta, porra. Não, Pelo não, amor não, de não. Deus. O negócio tá, é o seguinte, não tá. ô, Monark. Para, espera não um tá. pouquinho, gente. Ó, eu- o cara acabou de falar que foi uma alteração dentro do direito da propriedade privada do chinês que garantiu que a porra da casa não fosse destruída. Mas que só foi possível ser realizada depois que os chineses derrubaram o regime nacionalista. Beleza! Depois que mas eles não precisaram derrubar o conceito de propriedade privada ao cacete. Vocês não conseguem entender isso? eles derrubaram o conceito de propriedade privada Eles que existia melhoraram a antes. propriedade privada deles. Não, eles não, eles esse é o aumentaram o problema, conceito. não. Claro que foi, cara. Não. Porra, o que garante... o que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá? Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada! Não, Porra! não é Pelo o direito amor da- de Deus! Não, é simples, porque cara! não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente É que tem aqui é um país pior do que a China, mais comunista que a China, por incrível que pareça, Caralho. eles não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobrem PTU, te cobrem PVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra. É isso. O pior é, Peraí, Monark, peraí. Calma aí. eu concordo com o Monark, porque é o seguinte, se você falar que não existe a propriedade privada, você não tem como você ter uma casa lá mesmo. Você põe, essa casa não é sua, sai daí. O único termo Mas que você é, tem que cara, é entender, simples, que é o te que- garante, é realmente você falar, pô, essa propriedade aqui é minha. Você pode fazer o que você quiser, você dá a volta, você passa por cima, você usa o que você quiser da sua Monark, vida. Na o que- minha parte, você não entra. Ó, tá cheio de cara da China me É mandando isso, áudio pô. aqui Você entendeu? que quer conversar Agora- com você, viu, Agora Monark? você pega e Ó. fala pro Monark que realmente não é a propriedade privada. Eu tô aqui calado, porque, de verdade, a propriedade privada é a única coisa que você tem que é intocável. Se você falar, não, eu posso mexer, ela já não é mais privada. Se você falar, não, eu posso passar, não é privada, então. Pois O é, que e aí permite? você percebe como o Gaio Fábio tá trabalhando para as elites. Porque ele vem aqui no podcast para tentar destruir o conceito de propriedade privada pro Estado, que quem manda são as fucking elites, poderem tomar a porra da sua casa e Ó. do seu carro a bel prazer. Vamos Porque lá, o conceito vamos de lá. propriedade privada foi destruído. Conceito esse que existe na porra da China, muito mais do que no Brasil. Vamos lá, o país vamos que lá, vamos lá. supostamente esses caras amam. existem diferenças do que a gente tá chamando de propriedade privada, né? Não, você Por tá quê? inventando, você tá pegando o conceito de propriedade privada, enfiando no cu e transformando em outra merda, porra! É isso que tá acontecendo!
Vocês comunistas têm que parar de mudar os conceitos das palavras. As palavras Mas, têm Monark, conceito propriedade claro e definido. privada, mas propriedade privada é um conceito espacial, é um conceito do céu. Quem que colocou Cara, a propriedade? propriedade Quem que privada, colocou? esse Deixa eu objeto, falar, essa deixa eu terra é falar. sua. Ó, Peraí, Monark, peraí. Ó, quem que colocou o conceito de propriedade privada? O tipo de propriedade privada que um existe conceito, hoje. cara. Vocês não conseguem entender um conceito. A questão é que nem mesmo o conceito de propriedade privada é o mesmo, desde sempre. Ele É passa o mesmo, por cara, é simples. alterações. Algo é seu. Sua propriedade privada, algo é seu. É simples. Algo que é seu, por direito, legal. Propriedade privada, algo que é seu. É muito simples, não passa disso, cara. Entendeu? Se você quiser inventar firulas pra fazer marabolismos argumentativos pra vender os direitos das pessoas para as elites, entendeu? Que é isso que você tá fazendo e você não consegue perceber. Você trabalha para as elites. Você quer tirar o conceito de propriedade privada para que as elites possam tomar as nossas coisas. Propriedade Não é de isso, privada, Monark, propriedade privada não é bem de consumo. Telefone, Cara, carro, é terra, casa, é carro, é essas tudo que coisas. você possui por direito. Objetos. Não, propriedade Objetos, privada. coisas físicas, coisas materiais. É muito simples, mano. Vamos passar dessa discussão de o que é propriedade privada. Pelo amor de Deus, você não consegue entender esse conceito Não, mas não dá. Aí básico. se a gente passar, Não, não olha dá, aqui, ô Monark. Porque eu Explica tenho aí, que ô meu aceitar Fausto. a doideira da cabeça de vocês que querem pegar um conceito, transformar em outra merda, e eu tenho que comprar a merda de vocês que não tem nenhuma lógica, só porque vocês querem fazer uma disputinha política que vocês nem percebem que é, na verdade, controlada pelas famílias, Beleza. cara. Vocês Monark. são um bando de peão burro, porra. Pra gente poder, então, encaminhar o primeiro tópico, sei lá, dessa discussão sobre propriedade privada, você conhece a história da lei do roubo de lenha? Você conhece essa história? Ah, cara, se for muito longo, eu não quero conhecer. Não. Não, É não, uma não. história legal, é uma história bem elucidativa sobre, Tá bom, manda. sobre isso. Na Idade Média, em algumas propriedades do antigo Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico, os camponeses moravam em propriedades feudais. E quando eles moravam nessas propriedades feudais, eles tinham acesso a algumas áreas dessa propriedade. Então eles tinham acesso aos bosques, às florestas, acessos que eram mediados com o senhor feudal. A partir de uma determinada época, isso lá na virada do século XVIII para o século XIX, o regime que regulava a propriedade privada, que aqueles camponeses e suas famílias moravam há séculos, foi alterado por uma lei de uma autoridade política local. Essa lei proibia os camponeses de colherem madeira que caía das árvores para usar como lenha. Já não é propriedade privada. Os camponeses eles acessavam essa madeira há séculos desse jeito. Eles tinham habitualmente esse acesso. E aí Então, veio eles uma tiraram lei, a propriedade privada dos camponeses. e aí veio uma lei que retirou esse direito. Beleza, retirou a Porque- propriedade privada. Exato. Retirou o direito deles Da propriedade utilizarem, privada. Exato. deles utilizarem essa madeira, porque Era foi o deles a momento. propriedade? Mas essa que é a questão, essa propriedade não era deles, mas Então esse eles tiraram, regime não foi tem, exato. aí Mas esse o regime problema foi não é a propriedade alterado. privada aí. Aí esse regime foi alterado e os camponeses que Perderam a pegavam propriedade essa privada. madeira para poder fazer de lenha, de repente começaram a ser perseguidos pelos guardas feudais, pelos guardas medievais de cada uma dessas propriedades. E de repente Existia eles propriedade privada. não tinham. Por quê? Porque a propriedade privada, enquanto uma Não ficção, existia. ela tá sobre a letra da lei. Então, porra, Então- a propriedade privada é um conceito de algo que é seu, entendeu? Se nenhuma propriedade pode ser sua, não existe propriedade privada. Se toda propriedade é do feudo, não é propriedade privada, é feudalismo, porra. Não, mas só que essa propriedade que estava antes estava sob o controle do senhor feudal, não era uma Então, não é propriedade privada, cara, não é um era fato. não era propriedade privada dos camponeses, era um direito de uso que eles tinham acesso. Só Então, que pronto. a partir do momento em que essa terra vai ser encaixada numa outra legislação, essa propriedade privada ganha um outro caráter. Não, E mas aí não era esse- propriedade privada, cara. Pelo amor de Deus, você acabou de falar que era do feudo. Não, e o feudo era de quem? Hã? E o feudo era de quem?
Mas O não era feudo era de propriedade quem? privada dos caras. Por quê? De quais caras? O feudo era de quem? O Dos feudo era do camponeses. senhor Os feudal. camponeses, eles trabalhavam no feudo do rei, cacete. Do Porque senhor feudal. eles tinham acesso a esse direito de recolher lenha. E aí, de repente, numa mudança de legislação, essa mesma propriedade privada que antes eles tinham um determinado acesso, agora eles não têm mais. Ou seja, Mas não era todos propriedade deles. Mas é isso, eles trabalhavam Mas você nessa vê que nessa propriedade. analogia, ô Garfato, nessa analogia, a propriedade privada está defendendo o direito de quem é dono da terra, certo? Você percebe como é bom você ter uma propriedade privada? A propriedade privada não está defendendo o dono da terra, é o contrário, é o dono da terra que está defendendo a propriedade privada. E é o Bicho, fato dele ter a propriedade privada que permite com que ele possa inibir outros grupos a acessarem a propriedade privada. Não, o que permitia era que o senhor feudal tinha exércitos e se a porra do camponês reclamar, ele matava. Porque a propriedade privada dele era mantida à força, ele não precisa da lei, entendeu? Assim como hoje. Exato! Por isso que quando a lei permite que nós tenhamos propriedade privada, é bom pra gente. Porque é uma proteção legal. Claro que é, caralho! Claro que é, cara! Presta atenção! Bicho, eles têm as armas. Eles controlam pela força. Eles não precisam da lei. A lei, no caso, tá protegendo a gente. Se a gente não tem na lei a propriedade privada, nada é nosso. É tudo deles. Sacou? Eles vão continuar tendo a propriedade deles à força, porque eles têm a porra dos exércitos. Entendeu? Então, o conceito de propriedade privada é importantíssimo na sociedade moderna, justamente para proteger a porra do trabalhador, que você diz que quer proteger, mas na verdade Vamos lá. O que acontece é o seguinte: a obtenção do direito ao acesso aos bens de consumo, às propriedades de uma maneira geral, foi uma conquista histórica dos trabalhadores. Não foi algo que caiu do céu, não foi algo que veio a partir de um progresso humano natural. O acesso Claro que a esses... A reivindicação é natural. A Revolução Francesa aconteceu naturalmente. Naturalmente? Naturalmente. As pessoas se organizaram de forma... As pessoas se organizaram de forma natural? Toda organização é natural, pô. O que seria não natural? O que seria uma organização da sociedade não natural? A sociedade organizada pela propriedade privada, porque a propriedade privada não é porque ela não é natural, ela não é uma coisa que existe. Você gosta Sabe o que é natural? Sabe o que é natural? Sabe o que é natural é tudo aquilo que é proveniente da natureza, da ordem cronológica das coisas, da ordem do tempo. A propriedade privada, a propriedade privada, você tem alguma propriedade? Ela é uma criação histórica. Você tem alguma propriedade? Você tem alguma propriedade? A propriedade privada. Você tem algo? Você tem um carro? Você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro e ir pra mim? Não pode. Por quê? Por que eu não posso? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, para poder comprar esse negócio. E aí é a sua propriedade privada, certo? Certo. Então eu não posso tirar de você porque é seu, porque é sua propriedade privada. Existe um conceito de propriedade privada, você está se beneficiando dele, e isso me impede de ir na sua casa, tomar o teu carro e sair dirigindo, porque a lei protege a sua propriedade privada. Essa lei, a lei que existe, ela ajuda a proteger alguns tipos de propriedade. Tá te protegendo! Você quer que isso acabe, você quer que qualquer um vá e possa tomar teu carro. Não. A lei que existe hoje e que permite a proteção da propriedade privada, é uma lei que beneficia os detentores dos meios de produção e das grandes propriedades privadas. Então você não quer ter a propriedade do teu carro? Sabe quem pode tomar a propriedade do meu carro? O banco. O Estado pode. O Estado pode. O Estado também pode. O Estado pode, porque a gente está falando de um Estado que é controlado por proprietários privados, por uma camada social chamada burguesia. É elite familiar. Cara, mas você entende que a lei tá te protegendo? A lei da propriedade privada, no caso, é uma proteção nossa, cara, entendeu? Se você acabar com a propriedade privada, o conceito de propriedade privada, você não tem o seu carro, ele não é seu. Porque por que ele é seu? Porque é a sua propriedade privada, porra, pelo amor de Deus, é tão simples, mano. No comunismo... Isso é discussão de segunda série. No comunismo, o Gaiofato teria carros melhores para ele poder usar
A hora que ele quisesse. Não, Monark. Monark, você vou olha para a pegar uma história. água ali. Você olha para a história, por exemplo, da União Soviética, ou você olha mesmo para a história da China, que a gente pode fazer um debate sobre a reabilitação de estruturas capitalistas, etc. Mas você olha para a União Soviética, que é o exemplo mais à esquerda que a gente teve ao longo da história. As pessoas deixaram de ter carro individualmente, os carros eram distribuídos porque até pelo na porra Estado. do comunismo, o conceito de propriedade privada ainda é Monark, importante. me responde a pergunta. As pessoas deixaram de ter carro na União Soviética, deixaram de ter a possibilidade de comprar um carro? Só não deixaram de ter porque mantiveram o direito à propriedade privada. Mas esse direito à propriedade não é porque eles mantiveram o direito à propriedade privada. Eles conseguiram comprar carros porque agora eles teriam acesso a esses bens, porque agora eles teriam condições objetivas e materiais. Mas o carro era uso deles? social, o uso social da terra é um direito previsto na Constituição brasileira. A necessidade da terra ter uso social. Essa legislação ela é cumprida? Ela é cumprida? Ela protege os camponeses que Você tá sofrem fugindo ações do de grilagem? Elas Você tá fugindo do não, assunto. porque é a mesma coisa O da assunto é propriedade. propriedade privada, cara. Você tá falando que isso é um conceito que Terra deve não é existir. propriedade privada? Você acha que não deve existir o conceito de propriedade privada? Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. Você acha ela que... vai- Então, ó, galera, Só por que- favor, só que a vai lá, abolição pega o dela. carro do Gaiofato e leva embora, porque não é dele. Não é Só que dele. a Ele não só quer que o esse Não, conceito. mas não é processo- isso, mano. Não, Só leva que a embora, abolição- pô. a Entra na abolição- casa do Gaiofato, pega todos esses livros dele e leva embora, porque não é dele. Ele quer abolir o conceito de propriedade privada, nada é dele. Então vocês A podem ir na casa abolição. dele, ele está dando a chancela, porque ele é coerente ideologicamente. Então você pode ir, e sempre que você estiver perto do Gaiofato, você tira alguma coisa dele, porque nada é dele. Nada é dele. Ele quer abolir a propriedade privada. Então você viva como você prega. Entendeu? Vive como você prega. Vai lá, galera, pega a porra do carro dele e vai leva embora. Não tem propriedade privada. Não é seu carro. É seu carro? A abolição da propriedade privada é a abolição da propriedade privada dos meios de produção, Monark. Ah, cara, para Uma de falar coisa, groselha, uma cara. coisa, Para de falar uma groselha. Monark, uma coisa é eu Você muda o conceito da individualmente, palavra e todo mundo uma tem hora, que comprar a doença mental, uma porra. hora, Não é assim que funciona. uma coisa é eu ter um carro, eu ter um telefone, eu ter uma casa. Outra Parece coisa o cara do é Pão eu de ser Fato. dono, outra coisa é eu ser dono de uma construtora. Da Outra Volkswagen, coisa da é o Você tá com Fiat. inveja Outra- de gente que é mais bem sucedida que você. Não, É não, basicamente não é Vai, inveja, cara. Monark. Não é isso. Os inveja. comunistas são tudo burro e Não é invejoso. inveja. Os caras usam de poder econômico, dominação há anos pra ter essas produções, Essa é a cara. vida. Todo cara, mundo a que gente tem tem, uma ó. grande empresa, ele fudeu alguém? Porque eu conheço um monte de Ó. gente que ajudou muita gente e com isso acabou crescendo. A abolição da propriedade privada é a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Eu sou a favor desse tipo de abolição de propriedade, sabe por quê, Monark? Porque a privatização, ou seja, o controle privado das propriedades privadas dos meios de produção, das grandes estruturas, das fábricas, da tecnologia, dos recursos naturais, esse controle é um controle que está em antagonismo, que está em contrariedade aos interesses da grande maioria da população. Quem disse? controla, quem disse, basta você ver, falei do exemplo da Vale, você pode falar, por exemplo, do próprio setor do agronegócio brasileiro, que controla a maior parte das terras, que vai receber um plano safra anunciado ontem de 516 bilhões de reais, enquanto a agricultura familiar, que é quem produz alimento para o Brasil, não consegue ter acesso a crédito, não Então- consegue ter acesso ao plano safra, não Então, consegue Gafa, nada disso. Ou, Na por África exemplo, do Sul, eles implementaram a ideia que você tá falando aí no passado, entendeu? No apartheid, você lembra? O quê? Qual a ideia? Na Qual a África ideia? do Sul rolou apartheid, certo? Que foi os colonizadores brancos. Uhum. Houve um tempo onde eles mantiveram o poder de uma forma brutal lá mesmo. Houve uma revolução na África do Sul. Os camponeses, né, eles mataram boa parte dos fazendeiros lá da África do Sul. E o que aconteceu? que história é essa? Que ano isso? Que ano isso? Ah, eu tenho que pesquisar. Eu sei que isso está acontecendo agora, de verdade, mas já aconteceu no passado. Existe o Holodomor, por exemplo, na Ucrânia. Existiam momentos onde os camponeses, né, ou a burguesia tomou controle do meio de produções, e o que aconteceu? Eles não conseguiram manter a eficiência da produção, porque eles não tinham acesso à tecnologia e o conhecimento
para tocar as tecnologias que produziam os alimentos, entendeu? E houve fome, e milhões de pessoas morreram. Entendeu? Eu entendo que dói, que existe gente mais poderosa que a gente. É saco, a gente é realmente um escravo nessa merda. Eu concordo com você. Se você quiser discutir o quão injusto é tudo o que está acontecendo na humanidade, como está concentrado o poder e como as elites estão falhando na organização social, a gente tem 1 milhão de discussão que a gente pode fazer, entendeu? Mas o comunismo, ou essa proposta de tomar ou matar todo mundo que tá no poder e tomar controle, é burrice, cara, porque a gente não tem o expertise e a tecnologia que os caras têm. E se a gente matar eles, a gente tá matando boa parte do conhecimento da humanidade, entendeu? E tá levando a humanidade pra era das trevas. Monark, você tá falando como se esse conhecimento fosse um dado do espaço sideral, como se fosse do céu, como se as pessoas fossem naturalmente iluminadas por esse conhecimento. Não é isso. E a grande questão é que essas estruturas, como universidades, escolas, centros de formação ao longo da história, foram frequentados quase que exclusivamente por quem? Por membros das elites, por membros da grande aristocracia. Você pega o exemplo da União Soviética, que sai de uma sociedade praticamente inteira analfabeta, em 1917, para uma sociedade que vai conseguir desenvolver um plano tecnológico aeroespacial que vai conseguir mandar o homem para o espaço, que vai conseguir mandar satélite, que vai conseguir fazer a primeira caminhada fora do espaço, que vai criar a primeira estação espacial internacional. Tudo isso por quê? E por quê? Porque houve uma mudança na maneira de como o controle desses recursos passou a ser organizada. A propriedade privada dos meios de produção passou do controle da burguesia russa, passou do controle da aristocracia russa, da nobreza russa, para uma forma de organização coletiva e cujo objetivo era o interesse, o cumprimento dos interesses dos operários, dos camponeses, dos trabalhadores. E é a partir desse direcionamento, é a partir dessa ideia, dessa articulação, que a União Soviética saiu do arado de ferro e que conseguiu eletrificar a Rússia inteira em menos de 7 anos depois, menos de 8 anos depois. Saiu de uma estrutura semi-feudal em 1917 para conseguir consolidar uma estrutura amplamente produtiva e se tornar a segunda maior superpotência do mundo, que teve com canhões imperialistas apontados para ela durante toda a história. O país que passou pela maior guerra civil da história, invadido por mais de 14 potências imperialistas que queriam impedir que o controle desses recursos caísse nas mãos dos bolcheviques, porque se caísse nas mãos dos bolcheviques, era um perigo que esse fenômeno se alastrasse pela Europa, como aconteceu. Houveram sucessivas tentativas de revoluções históricas na Alemanha, na Hungria, depois teve na Mongólia, teve um monte de lugar. A Mongólia, que inclusive se tornou uma república soviética, mas várias dessas revoluções que acontecem no continente europeu, mais ocidentalmente falando, foram derrotadas pelas forças reacionárias, foram derrotados pelos conservadores, foram derrotados pela classe que queria manter o seu poder, pelo grupo que queria manter o seu poder. A única forma de subverter essa ordem de dominação histórica que existe é a partir do entendimento que existem herdeiros desse processo que se perpetuam até hoje. E a única forma de romper com essa hereditariedade, com essa historicidade, é a partir da criação de uma nova forma de organização social. E que o marxismo, que o Marx, que o Engels, que o Lenin vão conseguir analisar e pontuar, não porque eles têm a solução certa ou correta, mas porque é a partir da análise da economia política que você consegue chegar a essas conclusões, e não a partir de teorias da conspiração, e não a partir de um processo... Sabe o que eu acho, Monark? Eu acho que esses apontamentos que você faz sobre as elites, sobre essa dominação histórica, etc., etc., falta história para poder entender como isso está acontecendo. Quando os comunistas falam em materialidade, segunda vez da noite, quando os comunistas falam em materialidade, é disso que se está falando. É a materialidade de como esses acontecimentos estão dispostos. Sabe por que as pessoas não têm facilidade de acesso a esse tipo de conteúdo? Porque quem vence escreve a história. Porque quem vence o processo no presente escreve o passado. Então, se a gente vive dentro de um modelo histórico que depois de 1991, com a queda da União Soviética, se consolidou com o capitalismo neoliberal, qual é a história que a gente recebeu?
Qual é o passado que a gente recebeu? Um passado de que essa experiência foi horrível, foi trágica, foi etc, etc, que é o que foi desmontado nos últimos anos.